Attention, attention. All citizens are ordered to report to their district detention centers. Do not return to your homes. Do not contact anyone. Do not use any cellular or GPS devices. Surrender all weapons at once. Attention. This way to the caves. I woke up in a black. Finalmente, agora deu certo. Bem-vindos ao 9º episódio essa porcaria que todo mundo me pede pra fazer mais, tem que fazer mais, que eu quero ouvir, que não sei o que. Agora eu estou fazendo mais em quarentena, quase, mas não morto. Então, o que eu sempre falo: se você está ouvindo isso, eu tenho pena de você. Se alguém te indicou, essa pessoa é louca, não continue sendo amiga dela, provavelmente, e eventualmente ela vai te matar. Mas aí o tema de hoje é o quê? O tema de hoje é Covid-19, é o coronavírus, é o que você que está no estado de São Paulo ou Minas Gerais está vendo os impactos fortes disso no Brasil. Isso se não, que acompanha também as notícias em outros países, principalmente na Itália. E a proposta desse podcast é, além de falar merda, que é o que eu sempre faço, desmistificar algumas poucas coisas, uns tantos problemas que vem surgindo, porque como todo assunto que é polêmico, começa a surgir tantas verdades quanto a busca pelo esclarecimento. E aí, o que acontece? Um monte de mentiras em consequência. Que é a famosa problema da dialética do esclarecimento. Quando você busca incessantemente esclarecer muito alguma coisa, na contramão vem grau de obscurantismo muito grande. É isso que a gente vai dizer hoje. Eu estou com um convidado, que é o Max. Eu não ia falar sobre isso com minha própria propriedade, então eu trouxe alguém que tem alguma propriedade. Eu trouxe um sujeito que está, se não me engano, só em medicina. Não falei isso por mera autoridade, mas pelo sentido que tem com o assunto. Pode se pronunciar aí, rapaz. Ok, oi, eu sou o Max. Então, obrigado por me convidar aqui, Vinícius. Eu gosto muito do Storycast, eu apreciei bastante todos os episódios que eu pude ouvir, então é muito legal poder estar aqui também. Obrigado a todo mundo aí que está ouvindo, embora o que o Vinícius falou também está certo se você está aqui, mas eu espero poder contribuir para uma discussão bem produtiva e interessante para vocês. Então, a ideia principal é a seguinte: eu estou praticamente vivendo esse problema e ele tem um conhecimento teórico, então pensei claramente nessas duas perspectivas da coisa. Sim, porque você está em São Paulo, que é justamente o epicentro da pandemia aqui no Brasil, que é o que provavelmente é bem tenso. Aqui em Brasília já está tenso, eu não consigo nem imaginar como está em São Paulo agora. Mas então, você quer começar a falar? Bem, a partir de, se não me engano, segunda-feira, está a vigir o decreto. E o decreto paralisou uma série de atividades a quais a cidade dispõe, muitas delas de difusão pública, de exemplo a atividade notarial, as atividades do Detran. Então a maioria das atividades públicas foram interrompidas, as atividades privadas, algumas sim, outras não, muito por insistência, claro, do patronato. Mas em termos reais, em termos gerais, a cidade está totalmente desfuncional. Com comércios que estão abertos e que podem estar abertos. Eu acho que ainda assim muitos serão multados até segunda-feira. Entendo. Aqui em Brasília, para vocês terem uma noção, a gente começou com o governador, como todo mundo estava achando, a princípio pelo menos, instaurando medidas de distanciamento social relativamente cedo. A gente tem isso desde semana passada, e enquanto aqui ainda tinha, se eu não me engano, menos de 10 casos. Então, todo mundo um pouco cético, mas os casos aqui pipocaram. A gente está com 64 no momento, que é muita coisa, e vão pipocar, e já notem o que eu digo. Os casos no Brasil todo vão explodir nessa semana que vem. Então, por aqui, a gente só tem mercado, farmácia, lojas de construção, banco para algumas pessoas específicas, basicamente banco para quem está passando por doença grave ou para quem tem algum projeto para
ajudar contra o coronavírus, mas para outras pessoas, banco fechado também. Órgãos públicos, se eu não me engano, não estão todos fechados, não, embora o pessoal no Congresso, eu sei que não está reunindo. Shoppings, reuniões públicas, feiras e outras atividades comerciais que não sejam as que eu falei como exceção. A padaria também está aberta. Todas as outras atividades comerciais fechadas aqui no momento. E a academia também, que é o que mais me enfurece, porque eu tenho que fazer calistenia e eu não sou bom nisso. Tu pode substituir o ato por assobiar no escuro e mil. É uma boa combinação. Com certeza, com certeza. Eu deveria aprender. Todo dia acordar 2 horas antes do horário costumeiro, ficar de pé no quarto, tudo escuro e assobiar. Claro, perto da parede, para o som ter que ressoar a parede durante os ouvidos. Beleza, aceitarei essa noite ainda. Então, e eu gostaria de perguntar algumas circunstâncias. Eu entendo, e aí de uma perspectiva mais pragmática, que muito dessa porcaria toda se deu porque a China, num acontecimento de início da contaminação, ela não tomou as devidas ações, não somente de precaução, como também de informação. Né? A gente teve uma notificação geral que estava acontecendo um quadro epidêmico na China, mas sem a devida elucubração. Não havia muitas informações. Isso foi se acumulando ao longo dos últimos 2 meses. Sim. Porque se tu for prestar atenção, é algo que vem restando desde janeiro. Não é algo tão recente assim. E daí, por exemplo, nós passamos pelo carnaval, já nesta circunstância. E foi lá algum dos ministros, provavelmente seja ligado ao turismo, e disse que, eu bem me lembro, ele disse que não iriam fechar as fronteiras, não iriam fazer controle de imigração nos aeroportos e tudo mais. E deu no que deu. Porque é cada vez que um brasileiro se mover quando a água estiver ali na bunda. Não deu muita coisa. Com certeza. Eu acho legal, então, aproveitando a sua deixa sobre a China, vamos começar falando sobre uma linha do tempo bem breve, falando sobre como tudo começou. Então, oficialmente, novamente, muita coisa que eu vou falar que pode estar desatualizada no dia seguinte, então sejam conscientes disso sempre, mas oficialmente a pandemia do coronavírus começou em dezembro de 2019, embora eu já deixe um extra aqui, a gente tem pessoas que falam que já havia mortes misteriosas de pessoas que não pareciam tão opositores ao governo ou algo assim lá na China, acontecendo há pelo menos novembro. Então, pode ser que eles estavam ocultando informação ainda por mais tempo, mas de toda forma, começou em dezembro de 2019, a cidade de Wuhan, perdão se eu tiver pronunciado errado, na província de Hubei, e o nome oficial do vírus, é bom até deixar claro essas terminologias, porque no caos que a mídia faz para tentar oferecer informações para vocês, esses negócios não ficam muito claros. O nome oficial do vírus é SARS-CoV-2 e o nome da doença é COVID-19, de Coronavirus Disease 2019. Esse vírus e a infecção, a pandemia, provavelmente começou ligado a uma feira de animais vivos e de frutos do mar na cidade de Wuhan. E por que há essa ligação? Porque a doença é uma zoonose. O que é uma zoonose? É uma doença que tem como vetores os animais. E apesar de ter como vetores os animais, o caso desse coronavírus, ele tem uma transmissão de humano para humano também, e é uma transmissão de humano para humano pesada. O que aconteceu no início da infecção da primeiramente epidemia local lá na China? Então, primeiramente o governo fez de tudo para ocultar informações e não espalhar e com certeza não divulgar de jeito nenhum isso para a comunidade internacional. Então eu vi relatos de, por exemplo, nas redes sociais próprias que eles têm lá, gente falando de parente doente com uma gripe muito forte, esses posts serem deletados. Teve aquele caso que
foi bem divulgado na mídia, do médico que teria sido o primeiro que diagnosticou, que o governo basicamente mandou para ele calar a boca, porque ele estava divulgando informação mentirosa. Enfim, eles fizeram isso primeiro, embora eu defenda que muitos outros governos talvez fizessem a mesma coisa. Só que a China consegue fazer com bastante mais recursos, dado o regime político deles. E quando a coisa começou a estourar demais, eles começaram a divulgar as informações para a comunidade internacional. O vírus começou a se espalhar muito e algo importante, muita gente pergunta, tinha como evitar que ele se espalhasse para o mundo todo? Não, porque hoje em dia a quantidade de avião comercial que vem e vai da China é inacreditável. Então, simplesmente não teria como conter ali, embora a China bem tentou. Depois a gente pode falar das políticas que eles tentaram fazer para isso. Mas falando um pouco da doença agora, já para fechar essa minha fala mais longuinha. O que é a doença? Então, essa doença, o vírus, ele se instala nas suas vias aéreas, tanto superiores quanto inferiores. O problema é quando ele instala nas vias aéreas inferiores, grosso modo seus pulmões. O principal sintoma que é presente na doença, que é apresentado na doença, é a febre. O segundo é a tosse seca, ou seja, nada muito específico. E o motivo que provavelmente vai levar você para o hospital se você for infectado é a dispneia, a falta de ar. Quando a doença fica realmente grave, ela faz o que a gente chama de pneumonia viral. E aí a pneumonia viral vai fazer um monte de coisa, vai criar uma reação inflamatória muito forte nos seus pulmões, vai fazer com que acumule líquido nos seus pulmões, enfim, para não entrar em tanto detalhe, é aí quando fica bem grave. E se você for dos 15 a 13% de pessoas que vão precisar de atenção no hospital por conta dessa doença, se você for do grupo de 5% que precisa de ventilação mecânica, para vocês terem uma ideia, esse grupo que precisa de ventilação mecânica, ou seja, da ajuda de uma máquina para poder respirar, tem uma letalidade de 50%. Então, é jogar uma moeda para cima e ver o que dá. Então, quando chega nesse estágio, é bem grave. Então, dessa forma, a gente tem E também é sempre bom ressaltar, essa é uma pandemia histórica, porque pela primeira vez a gente tem, embora a gente sempre tem que ter bastante ressalva quanto aos dados divulgados, mas essa é a primeira pandemia que a humanidade passa com dados em real time. A gente está vendo o que está acontecendo ao vivo. Então, tem um mapinha aqui da OMS que fala os casos confirmados, mortes, enfim. E a gente acaba se sentindo em um jogo de Plague Inc. mesmo, porque a gente nota como parece que o vírus até está respeitando as técnicas, as estratégias para ganhar no jogo. O vírus, ele é altamente transmissível. Para vocês terem uma ideia, ele transmite uma pessoa infectada, transmite para 2,7. Isso é extremamente alto. A gripe influenza transmite de 1 para 1. Uma pessoa vai provavelmente infectar outra pessoa. Então é um vírus de alta transmissão, mas ele não é tão virulento. O que virulento quer dizer, ele não vai gerar sintomas tão graves, pelo menos não tão rápido, e não na maioria das pessoas. O que faz com que seja muito difícil de diagnosticar, porque ele é um vírus muito insidioso, ele demora para que os sintomas se manifestem, se forem para se manifestar de forma grave. Então, essas são umas informações básicas sobre a doença e de como o negócio todo começou lá na China, só para dar uma esclarecida pro pessoal. Espero que possa ter ajudado para começar essa linha do tempo aí. Quero perguntar uma coisa, é verdade que o vírus causa algum grau de imunodeficiência? Ótima pergunta. Esse vírus, é muito cedo para falar de forma bem conclusiva, batendo o martelo, mas esse vírus parece dar bastante trabalho para o nosso sistema de defesa, sim. Parece dar bastante trabalho para o nosso sistema imune. Os pacientes que eu vi, os casos relatados, eles apresentam nas fases mais graves da infecção uma diminuição nas populações do sistema imune, mas assim, não é o principal mecanismo.
E, de forma geral, é muito importante que a gente... Como funciona uma infecção viral? Aproveitando que você falou dessa questão da fisiopatologia, como a gente diz, como a doença funciona. Em uma infecção viral que a gente não tem, que pode ser grave, que a gente não tem um medicamento específico que combate ela, a gente precisa, e é isso que está sendo preconizado, que fique claro, não é esses medicamentos que muitas vezes vocês estão vendo por aí que podem ser usados. Esses medicamentos são usados naqueles casos de 50% de letalidade, quando, bem, não tem muito o que fazer e aí você tenta, mesmo não tendo evidência. Mas, assim, o que é feito? Você dá medicamentos que são sintomáticos, você tenta reduzir a gravidade dos sintomas, você tenta fazer com que a pessoa respire melhor, você tenta diminuir a quantidade de líquido nos pulmões, na medida em que o sistema imune consegue, e é sempre bom entender isso, o sistema imune sempre vai conseguir vencer contra o vírus desde que você não morra antes. Essa é a ideia. Então, por enquanto, o que os tratamentos preconizados tentam é basicamente isso: oferecer medicamento que alivie os sintomas para que você consiga sobreviver até que seu sistema imune ganhe contra o vírus. Mas, assim, não há uma evidência de que um componente importante de como a doença funciona é diminuir a função do sistema imune, por enquanto. Sim, eu tive uma leve observação nesse sentido, porque eu vi muitas pessoas tendo o quadro agravado por doenças adjacentes junto com a contaminação pelo Covid. Então, tu pode fazer uma ligação lógica, mas ela ainda não é cientificamente determinante. Sim. Essa é a discussão, por isso que não dá para afirmar nada. Com certeza. É tudo muito recente, então é muito complicado fazer quase todo tipo de afirmação. É bem complicadinho mesmo. Agora me deixa eu perguntar, tu vê assim, por todos os dias, notícias de desenvolvimento de vacinas, de remédios, e nada muito conclusivo, parece mais jornal tentando ganhar mídia. Com exceção do Japão, que fez um retrovírus, se não me engano, para estágios iniciais de desenvolvimento. Mas fora isso, não tem nada concreto, é só especulação. Há muita especulação. Algo que eu queria levantar para vocês, para mostrar como um modelo de estudo o quanto a especulação existe, a cloroquina. A cloroquina e a hidroxicloroquina, eu já vou fazer uma ressalva sobre a hidroxicloroquina, por quê? Porque a hidroxicloroquina, ela também é usada para artrite reumatoide e lúpus e outras doenças autoimunes. E como funciona numa doença autoimune? Numa doença autoimune, o seu sistema de defesa ataca você mesmo. Sendo assim, os medicamentos que são usados para tratar o sistema imune, infelizmente, já explico por que infelizmente, precisam diminuir a atividade, a função do seu sistema imune. Então, usando esse tipo de medicamento, você fica mais suscetível a uma infecção. Você corre o risco de que uma infecção fique mais grave. Então isso já descarta muito esse medicamento, a hidroxi. Agora, sobre a cloroquina mesmo. Então vamos lá, ela é um medicamento para a malária, que nem a hidroxicloroquina, só que a hidroxi tem esses outros usos. E na Itália e em outros lugares que o negócio está bem feio, por conta de alguns pacientes em que você simplesmente chega a um ponto que não tem mais esperança, os médicos, eles tentam, por compaixão, como a gente diz, tentar outros medicamentos que a gente encontra algum sucesso in vitro ou que a gente ouve falar que pode funcionar. In vitro quer dizer no laboratório, em um modelo de célula que você testa com um vírus infectando uma célula e aí você testa o medicamento. Então, que fique claro, isso é muito, muito diferente de um organismo humano multicelular em toda a sua complexidade. Precisa de muita coisa para você conseguir comprovar que o medicamento funciona. E qual é o caso da cloroquina? E aí, a mídia divulgou isso tanto que aqui no Brasil, a Anvisa teve que mandar uma regulamentação mudando a dispensa da cloroquina. Agora você só pode conseguir ela se você tiver uma autorização especial para medicamentos controlados. Sendo assim, e justificado pelo quê? Qual é o estudo que basicamente levou a todo esse caos em torno da cloroquina? Um estudo que dizia o seguinte: olha, a cloroquina tem efeito in vitro comprovado, isso é verdade. É um estudo chinês, né? Ele disse assim: olha,
a gente tem vários estudos clínicos usando a cloroquina. Aqui, deu o link para acompanhar os estudos clínicos. O estudo afirmando isso não fala nenhum dado desses estudos clínicos. E o estudo, apesar de não mostrar nenhum dado, fala: olha, a gente confia que a cloroquina pode ajudar sim contra o Covid-19. Então, assim, esse é um exemplo, mas há muito estudo ruim ou informações que nem tentam ser tão ousadas assim, que são usadas pela mídia como se houvesse, na verdade, uma proposta ou uma solução futura, uma solução já existente para o Covid, quando não há. Então, realmente, ainda em respeito à vacina, em respeito a medicamentos, a gente ainda não tem uma perspectiva, tirando o estudo do Japão, a gente ainda não tem uma perspectiva muito concreta de uma solução para o Covid-19 que ataque diretamente ele no futuro próximo, não. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, do Tomates, que é o seguinte: existe motivo do porquê que o jornal vincula tanto pesquisa merda, por que sai tanto pesquisa ruim. Existe uma propositura na atuação do jornalismo per se, que é procurar notícias polêmicas, por uma polêmica que já existe, então são polêmicas adjacentes. E como isso se dá? Vamos supor que na área de estudo tu tens, claro, pesquisas com qualidade e pesquisas ruins, mas é marginalmente conclusivo que as pesquisas ruins tenham conclusões polêmicas. E os jornais, por buscar as pesquisas polêmicas, acabam vinculando concomitantemente, muitas vezes por diversos dias, pesquisas de qualidade duvidosa, porém cuja conclusão, ou melhor dizendo, o título ou uma seja muito polêmica, e daí venda mais, divulgue mais, renda mais cliques. Sim. Do que uma pesquisa honesta e que apure os dados com abrangência e cautela, né? Então tu imaginas que o jornal sistematicamente há de vincular pesquisas ruins. Então isso é com tudo, tá? Quando tem um evento histórico que gera repercussão, acontece mesmo. É um mecanismo que tem a mídia de divulgar maus pesquisadores ou pesquisas de qualidade ruim, dado o caráter polêmico que elas trazem. E ignorar completamente pesquisas muito honestas, que muitas vezes criticam posturas mais dogmáticas da própria academia, porém que não são tão incisivas, não são tão ofensivas ao que se entende por senso comum. Perdão aí, mas sim, até porque o jornalismo depende disso, e às vezes é simplesmente uma questão de quem late mais alto para conseguir mais atenção, ou quem tá ligado diretamente com a mídia. Outro exemplo foi o negócio do ibuprofeno, não sei se você ouviu falar. O ibuprofeno, até ontem, não estava sendo recomendado. E hoje a OMS já revogou a não recomendação do ibuprofeno. Por quê? Dessa vez não foi por um estudo ruim, mas foi por um estudo que fez uma afirmação muito modesta, sem entrar em detalhes, porque isso seria bem complicado, mas foi por conta de um estudo do The Lancet, que é uma revista bem grande, que fez uma afirmação muito modesta de um potencial hipotético do ibuprofeno, para simplificar, oferecer mais sítios para o vírus se ligar no pulmão. Mas assim, não tem dado laboratorial, não tem dado clínico. O estudo nem era sobre isso. O estudo é sobre hipertensão e diabetes como fator de risco para o Covid-19. Mas aí, por que a mídia foi em cima disso? Porque o ibuprofeno é um medicamento que muita gente usa em base semanal, diária, às vezes, dependendo do que a pessoa tiver para inflamação. E aí, óbvio que vai atrair as pessoas, porque todo mundo sabe que é ibuprofeno. E mesmo que o estudo que baseou isso, às vezes nem por ser ruim, mas por ter feito uma afirmação muito modesta que induziu a isso, aí a mídia acaba caindo em cima também. Mas, no caso dos estudos ruins, é muito uma questão de quem late mais alto. Contrário, às vezes, a quem tem mais rigor e critica quem tá latindo mais alto. Mas não tá latindo tanto. Vou fazer uma reclamação aqui. É a desgraça, toda vez que eu tô gripado, eu tenho sinusite, e aí me recomendaram uma vez ibuprofeno para assistir algumas informações que eu também estava tendo. Depois eu vi, porra, não. E eu passei dias irritado. Aí depois eu tomei outro medicamento com uma função parecida, mas eu lembro que era um pouco mais forte, por assim dizer. E acabou fazendo o resultado.
Então não há nada contra o sintoma ibuprofeno, mas comigo nunca deu muito certo. Mas também tem o problema de eu ter tomado antibiótico a vida inteira. Ah, não, tranquilo. Mas nem sempre esses medicamentos como ibuprofeno são os AINES, anti-inflamatório não esteroidal, como a gente chama. Nem sempre os AINEs funcionam bem em todas as Bastante. rapidinho. Melhor, né? Sim, tranquilo. Acabou cortando o que tu falou em resposta ao que eu disse. Ah, sobre tudo bem. isso. Bem, então o ibuprofeno é um medicamento da classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, como a gente chama, os AINES, e eles são anti-inflamatórios de efeito bem modesto se comparado com os corticoides. E acaba que eles são designados para ter um efeito mais modesto, mais temporário, e às vezes eles entre si têm diferenças bem relevantes. Um individualmente não funciona bem, então você provavelmente usou outro AINE, talvez Edipirona, enfim, qualquer outro, que possa ter funcionado melhor. E não tem problema, é assim mesmo, mas é sempre bom notar essa reclamação. Inclusive, isso que é o chato da medicina. A gente tenta trabalhar com modelos generalizantes, mas estruturalmente cada ser humano é muito diferente, então às vezes o modelo generalizante não ajuda a explicar algumas coisas que acontecem que não estavam lá no livro e não estavam nem na nota de rodapé também. Uma boa colocação, ótima colocação. Bom, então você tem noção que existe sim um alarmismo resultante de algumas posturas midiáticas e na contramão existe um ceticismo idiota. Eu acho que a postura real é o meio termo, principalmente nesse sentido. De que nós temos sim que enfrentar uma pandemia, só que isso tem que ser feito de modo racional, que provavelmente o próprio governo divulga isso no mundo todo. Por causa do que o Max diz aqui, o nível de contágio é muito grande. E, bom, é o que eu já disse, e nós convivemos com outras doenças, então, se você supor, né, que a hipótese da imunodeficiência seja real, o risco é muito maior do que já se apresenta. Né? Então, realmente, as medidas que o governo está tomando, seja no Brasil ou outros países, de contenção, de quarentena, elas são imprescindíveis, elas são realmente necessárias. Porém, também não ajuda ficar de histeria, tanto dizendo que todo dia tem uma vacina nova sendo produzida, ou na contramão, dizendo que o mundo inteiro vai morrer. Porque isso aí não ajuda em nada. Com certeza, você abordou os dois extremos muito bem. A gente tem esses dois extremos sendo abusados bastante, que acabam não conseguindo reproduzir nem um pouco a realidade da situação. E algo que eu acho legal, sendo um pouco mais otimista agora quanto a tudo que está acontecendo em respeito à conscientização de medida de distanciamento social, de quarentena, é que na verdade isso são teorias razoavelmente antigas, sobre isso de achatar a curva. Não sei se você já ouviu falar, Vinícius, ou se nossos ouvintes já ouviram falar, mas só resumindo, para quem não ouviu falar, qual é a ideia das medidas aqui no Brasil e de muitos outros países? Depois a gente pode comentar de outros, porque são diferentes. Mas aqui, a gente está fechando as coisas, a gente está pedindo para as pessoas ficarem em casa, a priori não porque a gente vai conseguir diminuir o número absoluto de infectados. Não é esse o objetivo primário, embora isso até possa acontecer, só que
Provavelmente não, porque é difícil de conter esse vírus. O objetivo primário é fazer com que... E aí, independente se ele tivesse nenhum capistão, meu amigo, o sistema de saúde tem um limite de casos graves de UTI que ele pode receber em um espaço curto de tempo. Então, vamos pegar um número que eu vi, se eu não me engano, era 10 mil leitos de UTI que a gente ia precisar mais. Se a gente tem essas medidas, as pessoas vão se infectando em um período de tempo mais prolongado, certo? Então, a gente, ao invés de eu precisar de 10 mil leitos de UTI na mesma semana, nessa semana, com essas medidas, isso que é a ideia de achatar a curva. O número de infectados pode ser o mesmo, mas prolonga por um período de tempo maior. Então, ao invés de eu precisar de 10 mil leitos de UTI nessa semana, eu vou precisar de 10 mil leitos de UTI daqui a 6 semanas, daqui a 8 semanas. É difícil, mas é muito mais viável. E essa é a ideia de achatar a curva, é esse o objetivo primário das medidas no momento. É fazer com que o sistema de saúde não entre em sobrecarga, e aí, novamente, tanto faz se for público ou privado, como Estado, tanto faz. Deixa eu explicar a circunstância para os senhores. Na Itália, as pessoas sobrecarregaram o sistema de saúde por conta das infecções e do problema todo. Acabou que não existe possibilidade humana de se atender a todos. Exato. De modo que aqueles que precisam de assistência aparelho respiratório, que são um número alto na Itália, que possui uma taxa de risco muito alta, não estão conseguindo ser atendidos. Tu tens aí já cenários onde se pretere quem vai ficar com o quê e aquele que sobrar morre. Entendeu? E é uma situação horrível, e até pro profissional, porque imagina o cara que tem que escolher se o outro vai ficar vivo ou não. A situação psicológica do médico nesse cenário é horrível, tanto é que tá sendo horrível, algo que se comenta da Itália, né? E por mais que o governo determine positivamente que tiver mais de 80 anos, descarte, como ele o fez em primeira medida, em segunda medida já está querendo rever e abaixar ainda esse número de média. Não vai, apesar de ter logicamente efetividade, não vai resolver problemas psicológicos desses profissionais, na verdade pode até piorar. Então assim, a gente não quer que esse cenário horrível, que parece um cenário de guerra, se repita nos outros países. Entendeu? É importante diminuir o número de casos. Alô? Alô, estou ouvindo. Eu acho que os seus últimos 30 segundos cortaram. Mas, enfim, já para continuar comentando aqui, é justamente essa a ideia, como você falou, diminuir o número de casos ao longo do tempo, para que a gente não sobrecarregue. Porque o que acontece? Mais pessoas do que precisariam morrer se a gente deixar o sistema se sobrecarregar, essa é a ideia. Incluindo pessoas que precisam da UTI por outros motivos. A gente ainda tem pessoas que sofrem de AVC, a gente ainda tem pessoas que levam tiro, levam facada, a gente ainda tem pessoas que têm infarto do miocárdio, que infartam o coração, e aí vai precisar ir para UTI, dependendo do que for. A gente ainda tem os mesmos casos normais de padrão em UTI. Então, a gente precisa que essa sobrecarga seja evitada para que menos pessoas do que seria o necessário, digamos, considerando todo mundo que seja infectado morra. E na Itália é justamente isso. Eles não conseguiram, só comentando um pouco do problema deles, pelo que a gente entende, quando começou lá, eles não conseguiram diagnosticar um número significativo de casos. E aí, em um espaço muito curto de tempo, eles pipocaram, porque eles perceberam que as pessoas estavam morrendo. Eles só estavam prestando atenção em quem vinha da China e tinha os sintomas. Mas aí teve, por exemplo, uma pessoa que voltou, que veio da Alemanha, tendo vindo antes da China, e aí eles ignoraram essa pessoa, por exemplo. Então, eles tiveram bastante problema com subdiagnóstico, como a gente disse,
E aí aconteceu o que aconteceu. O pico de infecção deles foi muito rápido e foi muito elevado. Então tu imagina que num quadro geral, mas veja bem, a Itália ela possui territorialmente um tamanho não é tão grande o que a gente costuma ver, por exemplo, no Brasil, né? Então a frequência de contaminação na Itália ela pode ser comparada com algum grupo de estados brasileiros. Sim. E se tu ver a circunstância de São Paulo e Minas Gerais, já é muito parecido. Então é importante seguir sim as medidas. Os estados que não estão numa postura pior, evitem chegar nesse ponto. Tomem as medidas urgentes e necessárias. Sigam os procedimentos necessários. Não é porque o teu estado tem poucos casos que você tem que ser negligente. Pelo contrário, é aí que você tem que ter mais prevenção, porque você pode evitar a coisa estourar aí. Que imagine se estourar no país inteiro, não há o que ser feito. Porque uma coisa é tu ter uma zona de contágio numa região do país e transportar profissionais para ela. Outra coisa é o país inteiro declarar essa emergência social e material da coisa e não ter sequer como suprir a demanda dos estabelecimentos de saúde em geral. Com certeza. Então, é importante, e que bom que você levantou isso, num podcast sobre o coronavírus, é bom a gente falar. Referência número 1 de orientações específicas da OMS, e também ouçam as orientações específicas do seu governo, do governador, do prefeito, de onde você estiver. Aqui em Brasília mesmo é só o governador mesmo. Então, lavem as mãos muito. Não precisa ser só álcool em gel, pode ser o sabonete também. O vírus ele tem um envelope de gordura. Sabonete ou álcool em gel, ele dissolve isso tudo. O vírus vira papinha se você lavar a mão, ou se você usar o álcool em gel. Pode ser o sabonete também. Mantenha a distância, evite reuniões desnecessárias. Se o governo do seu estado dizer que é só evitar andar na rua, levem isso em conta. Se home office for possibilidade, procure saber disso. Então, assim, procure tentar respeitar essas orientações mesmo. É importante, mesmo que você for uma pessoa que não esteja no grupo de risco, pode ter gente na sua família que está no grupo de risco. Pode ter gente da tua comunidade que está no grupo de risco. Então, vamos tentar colaborar. É um período chato mesmo, mas é importante a gente ressaltar isso sim. Uma excelente colocação. Então, concluindo a linha geral de raciocínios, nós não temos uma perspectiva grande nem de cura, tampouco de compreensão. Existe uma zona neutra, onde tanto os reflexos da contaminação são parcialmente conhecidos. Então, por lógica, o desenvolvimento de uma cura, entre aspas, se torna também parcialmente impossibilitado, porque tu só pode buscar a resolução de algo que há compreensão prévia. Isso é no nível lógico básico. Então, enquanto não houver um estudo necessário, não há como se falar em cura, num termo de prevenção geral, até porque, veja bem, só existe cura para alguma coisa quando você tem uma dimensão geral de causa e efeito. É que a gente até tem uma dimensão de causa, mas não há uma dimensão completa de efeito. Um exemplo em contrapartida capaz e possível é quando você fala do câncer em geral. Tu não tem ali muito claramente uma ideia de causa, tu até tem uma ideia de efeito, é uma proporção inversa. Mas a questão é, antes de ficar em alarmismo, antes de preconizar que países competem por desenvolvimento de cura, que apesar de ser uma notícia real, não quer dizer que isso esteja perto de acontecer, é importante se preocupar mais em se prevenir do que esperar uma resolução claramente vinda do céu. Porque se esse vírus se contaminou por atividade humana, ele só vai poder ser conduzido, contido e erradicado por atividade humana. Então, é algo que todo mundo precisa
ter uma noção mesmo e não se afobar em respeito a isso, como a gente já comentou algumas vezes aqui. Perspectiva de cura é algo muito avançado ainda, e que bom que você colocou que foi causado por atividade humana também, porque já colocando outra deixa, uma preocupação, uma outra linha sobre esse assunto, uma preocupação que a OMS teve logo no início era da galera não fechar as fronteiras. Bem no início, isso não é uma preocupação que foi por agora, porque o negócio está focado mais sério. Mas, e aí eu queria seu comentário sobre isso também. A gente entende que isso de fechar as fronteiras para essa globalização, que é preconizada do ponto de vista ideológico pela ONU, isso do mundo livre, que é um valor muito importante que se tem hoje, é algo muito importante, e mesmo frente a uma ameaça tão séria, era algo que eles estavam preocupados. E aí, você pode até querer isso, eu diria, mas aí, sim, em contrapartida, muita gente se preocupa com doenças e com contato com animais selvagens que a gente não tem normalmente, as doenças que eles podem trazer por conta do desmatamento, por exemplo. Bem, a China deveria rever o seu hábito, que é cultural. Tudo bem, dá para entender isso, mas eles tinham que rever de alguma forma o hábito deles de ter feira de animal selvagem vivo da população, em lugar muito denso de pessoas, de animal selvagem que a gente não tem costume na nossa história como humanidade de entrar em contato. Eles têm um artigo de 2007 falando que era uma bomba relógio, ia dar problema, que nem foi no SARS em 2002 de novo, entendeu? Mas eu queria que você comentasse sobre essa questão das fronteiras e tudo mais. Claro, sem problema algum. Há algumas digressões que elas devem ser feitas. O processo de desenvolvimento cultural, que a gente chama de globalização, de exportação cultural, também é um processo econômico. A globalização permitiu movimentar quantidades enormes de capital, e por isso, aos olhos do capital em geral, ela é tão encantadora. Eu vou te dar um exemplo muito idiota. O filme dos Vingadores da Marvel. É sério, eu vou dar esse exemplo. Porque hoje isso é algo que é consumido na China, isso é algo que é consumido em todos os continentes, por assim dizer. Então o impacto econômico que uma produção dessa tem é gigante. Então, e por que é tão previsível? E por que é tão bom para o mercado? Por que ele deseja tanto isso? Porque tu imaginas que no mundo globalizado as pessoas consumam as mesmas coisas, você consegue prever facilmente o consumo e produzir algo a nível mundial cujo montante de arrecadação seja ridiculamente inimaginável, que é para onde caminha o produto de entretenimento no geral, principalmente o cinema, com esses filmes de super-heróis e tudo mais. E é que isso é uma condução do capital a esse modelo de produção globalizada, entende? E globalizar não é só dar os mesmos costumes, como fast food. Globalizar é dar os mesmos valores. Então, por isso existe uma propaganda massiva de padronizar os valores mundialmente, de modo que, na sorte disso, se padronize o consumo. E aí você tem uma não mais continental, não mais nacional, não mais regional. Isso é um desejo que os países o movimento global de aculturação deste nível, ele afeta, como eu já disse agora mesmo, a soberania nacional. E por que afeta a soberania? Porque existe uma quebra de identidade entre o povo e o governo, de modo que o Estado seja um elemento participativo da vida pública, mas ele não seja uma representação daquele coletivo, daquela nação, por assim dizer. Então o processo de globalização, ele causa conflitos, porque ele é um reflexo superestrutural do movimento do capital e da industrialização global. Então, antes de se falar em massificação global de cultura, tu há de falar de massificação industrial de cultura. A industrialização cultural é mais do que isso. Agora vamos pensar no seguinte paradigma.
Entenda-se que conforme a indústria avança, na contramão de tal movimento, existe uma resistência de aculturização, da mudança cultural. E por que é importante estudar isso? Por que a gente não pode ignorar esse movimento? Porque existe uma projeção e nos comportamentos humanos per se. Quanto mais industrializado é uma sociedade, um povo, uma região, mais atômico as relações. Esse atomismo humano é reflexo do processo de industrialização. Porque eu vou lhe dar algumas perspectivas. Imagine-se que em algumas décadas anteriores, ter pessoal grande, geralmente tu trabalhava em equipes, até mesmo numa linha de montagem. Agora, hoje é muito comum tu ver profissionais não só autônomos, como individuais, né? O sujeito de fato não só trabalha por conta formalmente, como materialmente ele de fato faz o trabalho sozinho. Isso é muito comum em profissionais da área de computação, por exemplo, ou até programação. Claro que em projetos maiores se envolve uma equipe, mas ainda assim geralmente o trabalho se dá de maneira individualizada, cada um produz o seu pacote e depois eles juntam uma coisa só. Então veja que quanto mais avança a indústria e o processo de industrialização, mais atômico se tornam as relações. E qual que é o reflexo disso em termos informacionais, em termos da informação? Porque até agora eu falei de cultura e de relação interpessoal. Em termos da informação, é comum que se aliene cada vez mais o sujeito. Porque assim, quando tu tem uma dinâmica social que é coletiva, que preconiza a comunicação coletiva, isso reflete numa perspectiva social, geral, de entendimento sobre os acontecimentos presentes. Agora, quando não existe uma dinâmica de relação interpessoal, de uma relação social, de uma identidade social, o que se resta é somente uma identidade individual, logo individualista, que acaba, por fim, tirando do sujeito toda a capacidade de perspectiva macro social. Ele não sabe mais o que está acontecendo, ele não se importa com o que está acontecendo, e se não lhe afeta, não tem problema. E as pessoas gostam de falar que isso é um reflexo de deficiências na cultura, da queda da cultura, ou da queda do espírito, se você usar o cantor Fafundete, mas não é só uma queda do espírito que diz ou dita essa situação. Na verdade, assim, a queda do espírito é reflexo de uma queda nas relações humanas, do nível qualitativo das relações humanas. Porque assim, tu imaginas que o espírito ele atua de modo reflexivo. Então, as coisas que são dispostas em sociedade, elas criam um signo e uma identidade que ressoam no espírito humano. De tal modo que, quanto mais pobre for as relações desenvolvidas em sociedade e os símbolos, logo símbolos que a representam, mais pobre será o espírito do homem. Quanto mais pobre for o espírito de um homem, mais individualista ele será. Porque menos há a ideia de coletivo. E aí é uma coisa importante, eu não quero soar russoniano e não gosto, por isso que eu vou fazer algumas digressões, mas entenda que a noção de coletividade, ela nasce da noção de família. Sim. Então, um bom cidadão é aquele que tem uma boa relação familiar. Em termos em épocas de relações sinfonais, de agressão familiar, de mães solteiras, pais solteiros, e de muita violência familiar, logo famílias disfuncionais, é claro que todas essas pessoas que nasceram das famílias disfuncionais não têm um mínimo de empatia e de noção social. E aí, num momento de pandemia, num momento de calamidade, eles não fazem a mínima ideia de como se portar. Mas não somente isso. Eu quero provar para vocês que todos os problemas que nós vemos como do presente são reflexos de um movimento. E de qual movimento? O movimento industrial. Vinícius, então a gente vai viver tendo vários problemas na sociedade e quanto mais essas coisas progredirem, pior fica em termos humanos? Sim. Por mais que o conforto há de progredir,
o espírito há de regredir. Porque o crescimento do espírito não se dá pelo conforto, o crescimento do espírito se dá pela experiência. Agora vamos aos fatos. Hoje é comum que você passe 30 anos da tua vida fazendo a mesma função no mesmo local. Que tu leias as mesmas informações e que se aprofunde no mesmo assunto. Percebe que existe uma unidade de experiência pobre na tua vida? Então isso vai se refletir numa unidade de espírito muito pobre. Existe uma forma que a sociedade moderna inventa de driblar isso, que é através da literatura. A que serve a literatura? A literatura serve para que você experiencie experiências pelas quais você de fato não se situou. Então você não esteve naqueles contextos, você não esteve enfrentando aqueles problemas, sejam eles individuais, familiares, sociais, políticos ou laborais. No entanto, pela perspectiva literária, você se projeta as personagens ou faz uma relação de identidade com as personagens e consegue ter o aprofundamento, uma elevação do espírito sem que necessite passar por aquela situação. É muito nisso que se apega a filosofia moderna também, mas a literatura moderna. E em perspectiva, se tu ver, por exemplo, um T.S. Eliot e os modernistas todos do período da região europeia, mas principalmente do modernismo mais europeu, né, e também americano, e todo esse desenvolvimento, excetuando o Brasil, que aqui o movimento modernista ele é um pouco separado do que se entende pelo mesmo movimento literário em outros países. Mas se tu pegar, por exemplo, um T.S. Eliot, muito do que ele fala nas suas produções literárias é o resgate da sensibilidade humana e ainda assim, além disso, da capacidade literária de se passar valores sem que tu tenhas que enfrentar determinadas situações. De empatia de verdade e do amor. Sim, do outro lado, do teu T.S. Eliot, né? Sim. Então é muito importante tu ter essas dimensões em mente. Então nós vemos uma sociedade cuja a perspectiva é de um empobrecimento literário monstruoso, filosófico, então segue a sorte desse. E todos esses paradigmas horríveis nos levam a este momento presente, que nós temos pessoas que não têm um mínimo de empatia, que querem soluções sem o mínimo de sacrifício, e que estão agora mais preocupados em surtar do que em resolver as coisas. Então assim, isso é um espírito. Isso, na verdade, isso é um espírito desse tempo, ou dessa era, se tu quiser chamar. Isso é um gás na contemporaneidade, que é esse movimento de atomização, que é reflexo do movimento de industrialização. Sendo mais radical agora, mas aí tu tem que ter noção de que eu vou entrar numa zona radical. Todos os problemas que nós enfrentamos na contemporaneidade, eles não são problemas de divergências políticas ou religiosas, eles são reflexos indissociáveis do processo de industrialização. Porque assim, a industrialização, ela é, digamos, antinatural. Não sei se tu já teve tal perspectiva, mas veja, em estado de natureza, e aqui eu vou ter que usar esse termo, apesar de não gostar dele, tu entendes que o homem, ele há de se preservar pela força. Então, o homem que vai firmar sua posição vai ser aquele que tem mais força para se fazer valer a palavra, né? Ou então aquele que, em razão dos conhecimentos, articula um processo da agricultura, que aí é chamada revolução da agricultura. Mas isso é outra conversa. Assim, agora vamos colocar no sistema industrial. Não necessariamente o homem com as maiores capacidades tem a maior posição. Vai uma série de fatores de conjuntura que deformam o que seria uma relação natural. E tu tem vários exemplos de processos que são invertidos. Por exemplo, estado de natureza, aquele que for mais inteligente vai se preservar mais e consequentemente terá mais filhos. Assim, numa média racional, você tem uma elevação do QI média a longo prazo.
Em sociedade industrial, as pessoas com maior inteligência têm menos filhos por causa da promessa da carreira. E as pessoas com, vamos dizer assim, o cérebro deficiente, acabam tendo muitos filhos. Em uma média geral, o QI abaixa ao longo das gerações igualmente, porque as pessoas mais burras estão tendo mais filhos. E isso é antinatural. Porque o que é essa natureza? As pessoas morrerem. E em uma média longa de prazo, aqueles que têm o maior conhecimento sobrevivem e se fazem valer. É claro que sim, existem momentos históricos onde isso é quebrado em termos de lógica, mas essa é a regra geral. Um dos momentos é, por exemplo, que tem a disputa dos Neandertais. Eu não sei se as pessoas têm noção disso, mas os Neandertais, em muitos estudos apontados que tinham uma capacidade cognitiva interessante, mas em momentos de conflito, e aí diversos povos naquele contexto, acabam sendo vencidos por razão de número, mesmo que tivessem uma capacidade de cognição menor. Só que em termos de civilização, o que se permanece é o que eu estou dizendo. Então a sociedade industrial ela inverte o processo civilizatório, por isso que só se espera a decadência dela. Por isso que não tem como você falar em recuperação da sociedade sem ajuda urbana, por exemplo. Você tocou num ponto muito bom, além da questão, isso é até grande, porque o objetivo é de uma comunidade global, só que ao mesmo tempo os processos econômicos da sociedade industrial, da sociedade pós-industrial, levam a uma atualização, apesar do objetivo ser a comunidade global. E também outro ponto é que na história da humanidade nós nunca precisamos de que uma pessoa se especializasse tanto, via de regra, para exercer uma atividade econômica de valor para a sociedade. Então isso acaba também, novamente, questão da promessa da carreira, questão do tempo que você precisa se dedicar para isso, e também isso, a globalização como permite um meio de troca de conhecimento, de ciência e de tecnologia, faz com que cada vez mais se especialize mais e, como você falou, cada vez mais se atualize mais os papéis sociais dos indivíduos. E sendo a globalização um processo que parte do Ocidente, e aí fazendo relação com o nosso tema, eu noto que o que acontece por aqui é que o senso de comunidade por parte dos indivíduos, isso é outra pandemia por aqui, está sendo muito impedido. As pessoas indo para o show mesmo não estão nem aí, não querem saber, e aí por isso ficam mais preocupadas em surtar com o que está acontecendo, em cair em qualquer polêmica que a mídia propõe. E aí eu dou um exemplo prático. Como o senso de comunidade é muito importante, muito útil para esse tipo de crise. Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, eles estão tendo um modelo diferente. O objetivo primário deles não é o foco nessas medidas de distanciamento social e da da curva. Lógico, eles também têm dinheiro para viabilizar isso, mas eles estão dando todo mundo. Não só o governo vai atrás das pessoas, como as pessoas vão atrás dos testes. As pessoas estão dispostas a ir atrás. E quando as pessoas recebem a orientação de receber o isolamento, que lá está sendo isolamento voluntário, né? Ao contrário do que aconteceu na China, a China conseguiu fechar cidades inteiras. Lá as pessoas realmente estão se dispondo a ficar em casa se receberem a orientação, se receberem teste positivo. Eu vi relato lá que na cidade que foi o epicentro, na Coreia do Sul, eu não lembro o nome agora, no dia que o prefeito falou que não era para o dia seguinte as ruas estavam desertas. Enquanto que se você pegar na Espanha o mesmo cenário, no dia seguinte tá tudo normal, os jovens passeando por aí, os eventos de dança, os eventos culturais normais que tem lá na Espanha, um dia movimentado. Entende? Aqui pro lado do Ocidente, eu diria que o senso de comunidade se perdeu muito, muito mesmo. E acaba que muito do pessoal lá do Sudeste Asiático e a Coreia do Sul dá um exemplo disso na forma como eles estão lidando com o Covid. Eles têm ainda, em alguma medida, esse senso de comunitário. Eles ainda têm a qualidade de relações interpessoais e a preocupação com o próximo ainda em alguma força, embora mesmo lá, com certeza, há uma influência muito nefasta dos processos
industrialização e de globalização hoje em dia. Então, acho que atingimos todas as perspectivas. A gente não podia deixar de comentar as relações políticas que permeiam todo esse contexto, apesar da gente falar das precauções que os governos estão tomando, da conjuntura, mas além da conjuntura, o movimento político que não vai deixar de existir por causa das circunstâncias. Na verdade, foi justamente o movimento político de frear, ou de interromper, ou de impedir a fechada de fronteiras, por ter esse viés globalista, por ter esse viés progressista, que acabou lascando com tudo em bom português. Com certeza. Só que a questão não, e é uma loucura, né? A gente chegou a um ponto que a gente se preocupa mais com as consequências político-ideológicas de se fechar as fronteiras do que de propor soluções práticas para resolver um problema muito sério que nesse momento está ceifando vidas de pessoas. Esse momento em que a gente fala, então assim, o fato de que em algum momento, mesmo que isso agora não seja sendo tão prolongado, mas em algum momento surge uma crise e a pessoa está mais preocupada com implicação político-ideológica de uma decisão racional para resolver um problema, cara, a humanidade está em uma situação complicada mesmo, como você falou. Veja, com este tom schopenhaueriano, com este tom pessimista, nós vamos encerrar aqui. Mas você que ouviu isso aí, gostou? Existe um apoia-se que você pode doar. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Nada. Mas se você gostou, se você achou interessante, pode fazer a doação. Ou melhor ainda, tu pode ouvir os outros episódios e divulgar, né? Porque divulgar o Storycast é quase como uma pandemia também, né? Vai causar problemas. Mas é muito importante. É importante que você divulgue o Storycast, principalmente esse episódio, porque esse é um dos raros episódios onde tem alguma utilidade real, né? Então você divulga este episódio. Se o Max autorizar, se ele quiser, posso deixar algum link para as redes sociais dele. Com certeza, sem problema. Entendeu? As minhas eu nunca deixo, porque eu não sou eu sou uma pessoa não grata, per se, né? Mas em termos gerais, eu vou retomar as gravações do StoryCast. Vocês vão voltar a ter StoryCast. Não sei se semanalmente, mas se não semanalmente, digo que quinzenalmente seria possível, seria interessante. E aí, bom, veremos como vai suceder. Eu estou aqui já anunciando nos futuros episódios. Tenho que gravar, em geral, sobre educação no Brasil e no mundo, e trazendo as perspectivas contemporâneas das posições conservadoras, principalmente tomadas pelo Eric Fugly. Então, vocês vão ver eu falando de política mais vezes, que geralmente o pessoal gosta de me ouvir falar, ou outros adjacentes de ciências sociais e humanas. Então, vou trazer mais convidados. Tem mais uma última perspectiva. Talvez eu venha gravar episódios com mais de um convidado. Eu já fiz isso anteriormente. Eu gravei o Platonismo, tem o Mito do Dado, o Regulus Cantiteiro, não, acho que era só eu e o Rodrigo. Mas eu vou gravar mais episódios com mais convidados. E se der muito certo, gravar alguma coisa com no máximo 4, porque é o que dá para comportar sem bagunça. Acho que os 3 a 4 é o máximo. Entendeu? Mas vai ser bem interessante. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Claro que a gente não tem como prever o futuro e abordar todos os desdobramentos possíveis, mas tentamos trazer uma visão modesta da circunstância, do assunto e da problemática toda. Coisa que geralmente você não encontra, ainda mais hoje que os jornais entenderam que falar de coronavírus 24 horas por dia rende muita audiência, nem que seja para repetir as mesmas coisas e republicar os mesmos dados desatualizados. É uma tristeza isso, mas... já parou de gravar?